É desconhecido desde quando o mundo de cultivo apareceu o jogo chamado. Era um portal por onde as pessoas podiam entrar. Os jogadores receberam permissão para entrar no mundo do jogo. E ao derrotar monstros e subir de nível, eles receberiam artefatos e equipamentos que poderiam trazer de volta para o mundo humano. Rindo entusiasticamente, eles saíam do portal, carregando cristais ou bolsas com loot. Mas tudo isso resultou em um dia terrível. Centenas de milhares de monstros invadiram o mundo, destruindo tudo em seu caminho. Os mesmos portais surgiram sobre a capital da humanidade. E os que surgiram nas ruas da cidade começaram a destruir casas, causando luzes das chamas à vista no ar. De vez em quando, desde que os monstros entraram no mundo humano, batalhas continuaram. Os monstros mataram os humanos que fugiram em pânico. As cidades foram reduzidas a cinzas. Os monstros, praticamente sem parar, destruíram as casas que encontraram. E os remanescentes da humanidade lutaram por suas vidas, até que restou apenas uma cidade. Várias pessoas que subiram ao telhado de um dos prédios altos usaram armas para combater os enormes monstros que cercavam o prédio de todos os lados. Deles gritou: a cidade seria destruída em breve, assim como toda a humanidade. Nesse instante, várias pessoas que lutavam contra os baixos, de repente exclamou surpreendido, sem entender o que estavam vendo. Causou-se tal espanto ao perceberem os enormes monstros, estendendo a mão para a frente, e revelou-se ser o Senhor Demônio. As pessoas suspeitaram que era o último chefe. Aquele é o Senhor Demônio. E um dos homens gritou: o Demônio Lorde apareceu, e os monstros continuavam avançando. Ele perfurou um dos monstros mais próximos com sua arma e Xinxiang, quem era um grande espadachim, fez uma careta de concentração, notando que tinha um último ataque restante, que era chamada de morte comum. Ele tinha certeza de que essa era a única maneira de vencer o demônio e o brilho. Espadas mágicas surgiram ao lado dele. E um dos homens gritou, tentando dissuadi-lo de fazer isso, porque ele, se o protagonista usasse a morte comum, será o fim para ele. E ele era a última esperança da humanidade. No entanto, apesar dos gritos, Shei Shen empurrou-se com força do chão, pulou no ar e declarou, sério: eles não tinham mais escolha, porque apenas sua espada poderia acabar com isso. Ele se aproximou gradualmente do demônio. Quem gritou com a boca aberta? E os guerreiros abaixo. Começou a criar uma aura mágica, prometendo usar o restante de seu poder espiritual para ajudar o protagonista. Neste ataque, entenderam que tudo dependia dele agora. E ele disse que todas as batalhas, tristezas humanas devem acabar.
Ele gritou, direcionando seu ataque. E os guerreiros, a quem a força espiritual apareceu ao lado, nas silhuetas deles. Também se dirigiram ao monstro, unindo-se em um ataque poderoso. O Senhor Demônio abriu a boca mais amplamente para absorver este ataque e no próximo momento, quando o projétil de energia mágica e o corpo do monstro colidiu, uma explosão poderosa aconteceu. Isso iluminou a área circundante. Nesse exato instante, o último deus da humanidade caiu. E a curta guerra entre humanos e monstros terminou na derrota dos humanos. O mundo humano entrou na fase de destruição. E o jogador Qin Shan, graças à morte do último senhor, demônio, recebeu a chance de renascer. Ele se encontrou em uma floresta escura em dia de chuva, com relâmpagos ocasionalmente piscando no céu. Neste momento, 2 homens se aproximaram de uma vala cheia de cadáveres e pararam na borda, e um deles segurando uma lanterna. Virou-se para o comandante e perguntou por que vieram a este poço de cadáveres. Ele o perguntou que fariam se encontrasse monstros. Sem responder à pergunta sobre os monstros, seus camaradas sugeriram que eles olhem o que poderia ser peixe dessa pilha, com um sorriso. Ele disse ao companheiro: apenas observe quantas coisas boas havia, que essas pessoas mortas já não precisavam. O homem perguntou, incrédulo: o capitão queria mesmo roubar os tesouros dos cadáveres? Ignorando essa pergunta também, o homem notou de repente a espada, visível entre os cadáveres, e pediu ao companheiro para olhar. Caminhando sobre os cadáveres, ele se aproximou da espada, dizendo que era uma lâmina incomum, e, pegando a espada, ele sugeriu que lidassem primeiro com essa lâmina e depois coletar mais coisas boas. Ele sorriu, preparando-se para baixar a lâmina da espada. E de repente, Qin Shan, em quem a espada estava presa. De repente, ele abriu os olhos e sacudiu a arma. Arremessou a espada das mãos do capitão. Quem recuou, com medo, perguntou o que estava acontecendo. Chichen apertou a mandíbula. Finalmente, ele se levantou e assumiu uma postura de luta. Então, avançou, atacando o capitão e perfurando-o com a lâmina. O homem gritou e ela o empurrou. Afeitando a mandíbula, arremessou-o ao chão. O homem, que veio com o capitão até este poço, gritou: Qin Shan é chamado de monstro por ter matado o capitão. O protagonista, exausto, respirava pesadamente. Olhou para o homem e perguntou onde ele estava. Além disso, ele estava curioso com o homem à sua frente, porque lembrou ele de ter lutado com o Senhor Demônio. De repente, ele se distraiu, sem esperar respostas às perguntas, e olhou para o capitão, quem, no chão, começou a tremer. As mãos dele começaram a mudar gradualmente. E logo,
ao invés do capitão, um monstro surgiu, estendendo uma mão, equipado com garras afiadas para frente, e apontou para o pescoço de Xing Shan. O protagonista não teve tempo de reagir. E então, o monstro, agarrando-o pelo pescoço com as palmas, conseguiu derrubá-lo ao chão. E, olhando para isso com fúria, Jin Shan ficou surpreso com a quantidade de força estava nas mãos desse monstro. O monstro abriu a boca cheia de dentes. Esticou a língua, olhando para o protagonista com entusiasmo, e desejou sua morte. She Shou, estendendo a mão tremendo para o lado, perguntou: o monstro realmente queria matá-lo? Ele gritou que não se renderia tão facilmente, e pegou um dos fragmentos de osso com a palma, e então, com um gesto rápido, ele apunhalou o monstro. O monstro pulou para o lado, olhando para a ferida, horrorizado. E ela se levantou, tomou a espada e limpou a garganta. Disse que era perigoso aqui. Ele franziu, avisando que este monstro o havia irritado. E correu em frente, depois pulou e, caindo ao ele golpeou, chão, perfurando a lâmina no corpo do monstro. Ao retirar a lâmina do monstro, o corpo do monstro caiu, já tendo sangue. E o protagonista ficou parado por um tempo, olhando para ele. Então virou as costas para o monstro morto e disse que era estranho. Afinal, ele matou essa pessoa. Mas ele ressurgiu, ele perguntou a si mesmo: não é este mundo, mas a cultura do jogo? De repente, ele lembrou do sistema e perguntou: onde está? Ele gritou sistema várias vezes, tentando chamá-lo. Mas mesmo depois de um tempo, nada aconteceu. E, enquanto as corujas já haviam chegado e começaram a comer os cadáveres, Shan ergueu a cabeça e, notando que isso era estranho, perguntou-se por que o sistema não respondia. O homem que chegou aqui antes caiu aterrorizado e perguntou o que houve. Ele não entendia quem era Chen Shan e perguntou se ele era um monstro ou um homem. O protagonista o olhou sério, limpando o sangue da sua lâmina com os dedos. E observou se este homem, que já tivesse matado milhões de monstros, ele não faria essa pergunta. Ele o chamou por um nome desrespeitoso, mas o homem continuou perplexo. Perguntou quem era Xing Shan. Ele pediu que ele mostrasse o seu distintivo, e o protagonista perguntou novamente, confuso. Então, toquei o objeto, pendurado no cinto com a mão. Depois de tirá-lo, ele olhou para a inscrição que dizia: ele era um soldado privado do Cavaleiro de Sheshan. Ele lembrou que eram fichas de um jogo e uma antiga, por sinal, e quando mostrou a inscrição no homem, ele pediu desculpas a ele, admitindo que pensou ser um monstro. Ao se virar, ele acenou com a mão,
sugerindo que voltassem ao acampamento. Por ser muito perigoso, aqui Jinshan não o seguiu imediatamente, mas ao se virar, congelou de repente, notando uma grinalda especial no cabelo de um dos mortos. Ele percebeu que o uniforme dessas pessoas era exatamente 10 anos atrás, pegando o alfinete. Ele recolheu o cabelo para não atrapalhar, depois atraindo a atenção do homem. Ele perguntou qual era a Juíra. O homem respondeu que era 681 da dinastia Xinping. E com os olhos ampliados, Xing Shan perguntou o que estava acontecendo. Ele repetiu o ano atual em sua mente, em choque congelado. E então percebeu que era um jogo cultivo exatamente 10 anos atrás. De repente, uma notificação do sistema apareceu dizendo: o tempo atual era o último ano da dinastia Qing. Dynasty. O fluxo do tempo era estável. Então, os protagonistas conseguiram escapar do perigo e escapou com o sucesso do dia do julgamento. Shan notou a janela do sistema que apareceu, olhou para a nova notificação, anunciando que o reajuste de rank foi concluído. A atual patente de Chen Shan era de soldado de cavalaria. Os olhos do protagonista alargaram-se e ele perguntou a si mesmo: será que ele havia se tornado um soldado de cavalaria? Sistemas anunciou de repente que o posto foi confirmado. E o protagonista, ainda chocado, congelou enquanto o sistema enviou outra notificação dizendo que a ativação do Deus, o sistema de guerra, foi bem-sucedido e a perigosa jornada estava prestes a recomeçar. Xexan ergueu a cabeça. Percebeu que renasceu e pareceu voar levemente, notando partículas de luz ao seu redor. Ele olhou ao redor e indagou a si mesmo: será que era realmente o sistema do Deus da guerra? De repente, ele se virou. Ao ouvir um barulho do lado, ele franziu a testa e viu que um terrível monstro corria em sua direção. O homem, notando isso, gritou, tremendo e percebendo que era um monstro. Ele gritou com confiança que estavam acabados. Entretanto, Xixan assumiu uma postura de luta. Disse-lhe para não ter medo, explicando que era apenas uma besta selvagem comum. Ele preparou a espada e saltou para atacar. Mas o monstro sacudiu a pata. Quebrou sua arma e o protagonista se perguntou, surpreso, o que estava acontecendo. Ele voou para o lado porque o golpe do mestre foi muito forte e perguntou onde estavam suas habilidades de espadachim. Entretanto, ele não iria desistir. Apesar de saber que não poderia vencê-lo, ele não desistiu. Enfrentando este monstro, ele precisou recordar os velhos tempos e, apertando os dentes, ele esperou até que o monstro se aproximasse. E, de repente, ele lembrou que o ponto fraco desse monstro era a garganta dele, sobrevivendo debaixo do corpo do animal.
ele empurrou o resto da espada na garganta dele. E, puxando ele, alargou a ferida e o sangue jorrou. E o monstro voou para o lado. Ela, Shan, golpeou novamente, dividindo-o em duas partes. E quando o monstro caiu, formou-se imediatamente uma grande poça de sangue ao lado do corpo. O protagonista observou que este lugar parecia que as pessoas aqui haviam desistido. Mas ele foi distraído de repente desses pensamentos ao notar vários monstros à frente. Ele percebeu que os monstros foram atraídos pelo cheiro do poço com cadáveres. E foi por isso que havia tantos deles. Além disso, outros monstros surgiram perto. E King Shan franziu a testa, notando que havia muitos mais monstros. Dessa vez, ele mal conseguiu lidar com uma ponte dessas. E se perguntou como mataria tal rebanho. Rapidamente, ele se virou e correu até o homem, perguntando se havia um lugar próximo, onde poderiam se esconder. O homem respondeu que havia um acampamento adiante, que estava escondido por uma barreira protetora e perseguidos pelos monstros. Eles correram. O homem correu um pouco à frente, liderando o caminho, e todo o rosto dele estava coberto de suor. Do esforço, o protagonista olhou para trás, para os monstros, de vez em quando, e quando finalmente chegaram à barreira, o homem que entrou pediu a Xinshan que entrasse também. Ao desaparecerem atrás da barreira, os monstros pararam, confusos, e o protagonista e o homem encontraram-se em um acampamento protegido por uma cúpula. Fogueiras ardiam dentro e armas em ganchos especiais. E o homem gritou que o acampamento estava seguro. Explicação de que havia uma proteção, barreira de silêncio sobre ela, para que os monstros não conseguiriam achar o acampamento. Ele se inclinou, apoiando as palmas das mãos nos joelhos. Fôlego pesado de cansaço. Mas Sheshan advertiu seriamente. Ao entrarem no acampamento, ele sentiu imediatamente uma brecha na barreira. Então, ele sabia que não duraria muito. Olhando com medo, o homem perguntou o que fazer. O protagonista disse que, se houvesse pedras espirituais, então eles poderiam resistir por um tempo. O homem prometeu procurar mais pedras espirituais no acampamento, encolhendo os olhos. Xingshan, silenciosamente, observou que acabara de atacar o senhor demônio. Com uma morte comum, mas ele corrigiu suas palavras, lembrando que fez isso em sua vida passada. Na vida passada, as pessoas achavam que o mundo da cultivação, era um jogo virtual. E foi só no último momento eles perceberam que os monstros, aqueles que atravessaram, eram reais. No entanto, já era tarde demais. Então, perceber que a destruição da humanidade estava predestinada. Ele relembrou sua última batalha, achando que sua reencarnação, e voltou ao mundo do jogo. Há 10 anos,
houve uma chance de salve a humanidade e impeça o dia do juízo. No entanto, primeiro ele precisava encontrar uma maneira de se defender neste mundo ao tocar na empunhadura de uma das espadas. Em um suporte especial, com os dedos, ele pensou na batalha recente com um monstro. Ele falhou em ativar a espadachinagem. E se isso persistisse, ele não duraria muito. Mas de repente, ele estremeceu. Franzindo, lembrou-se do sistema do deus da guerra. Ele se virou, notando uma janela do sistema ao lado. E uma notificação registrou seus atributos, incluindo seu nome, sua força espiritual. Atualmente, era 4 de 5. Seu atual posto é de soldado de cavalaria. A sua atual cultura de temperamento de Chi era nível 1. E as habilidades que faltavam. Matar seres vivos trazia poder espiritual. E quanto mais alta a cultura, quanto maior o limite de poder espiritual, melhor. Matando 2 ajudaria a ganhar 4 pontos de poder espiritual. E, olhando para o sistema, o protagonista percebeu que era totalmente diferente do sistema sua vida. Entretanto, ele decidiu que não se importava. Afinal, não era tão importante. O que ele precisava descobrir agora? A questão era como sobreviver. Notando que o seu atual temperamento de Chi era apenas nível 1. Agora ele entendia por que era tão fraco. Agora, tudo o que ele conseguia fazer era sentir a energia espiritual. De repente, o sistema informou que a ativação do sistema de guerra foi concluída. O sistema de Deus foi bem sucedido. E precisava ir para a ativação dos básicos. Funcionalidades. Chun-Shan ativou o sistema e a janela do sistema ativou a arte do Deus da Guerra. A essência disso era que o protagonista poderiam compreender todas as técnicas de luta. Se ele tocou em qualquer arma do dono da arma, compreendendo as técnicas, consumiu certa quantidade de poder espiritual. E King Shan, ele se perguntou se bastaria tocá-la. E ele conseguiria usar as habilidades. Ele lamentou não ter uma espada por perto. E ele pegou uma das armas e a notificação imediatamente escreveu que era um cemitério militar, listando várias técnicas utilizadas. A primeira técnica era aniquilação, a qual era matar um grande exército. E exigia um ponto espiritual. A segunda habilidade se chamava Boi pelos Chifres. E foi um golpe a queima-roupa, requerendo um ponto espiritual. Chun-Shan observou que, para matar um monstro, ele quase morreu, então entrar em batalha com uma horda enorme era simplesmente suicídio. É por isso que ele optou por usar ataques de longo alcance. Como era uma boa forma de elevar sua cultura. Ele pegou o arco militar. E havia mais técnicas disponíveis para usá-lo. A primeira técnica era a estabilização, que exigia 2 pontos espirituais. A segunda habilidade era Burst, que exigia 2 pontos espirituais. A terceira técnica era precisão,
que exigia 4 pontos espirituais. E havia uma quarta técnica chamada duplo disparo, que exigia 6 pontos espirituais. Duplo disparo, pelo que Xing Shan sabia. Apareceu poderoso, mas não tinha o suficiente poder espiritual para compreender a deficiência. No final, ele decidiu compreender a estabilização e estourou, no próximo instante, correntes de energia mágica surgiram ao lado dele, que emanava do arco, dirigindo-se para a sua cabeça. Chun Shan franziu a testa, confuso, e depois jurou. Notando que as habilidades aprendidas foram imediatamente. Compreendeu. Ele tirou uma flecha do arco pendurado perto e sugeriu a si mesmo usar as novas habilidades em batalha. Puxando a corda do arco, ele sorriu entusiasmado, atirando várias vezes de uma vez, e percebeu que a precisão era boa. Mas o dano não foi suficiente. Ele pegou outra flecha, questionando se... Será que o dano seria maior? Se ele adicionasse um pouco de poder espiritual, ele realmente o fez, puxando a corda do arco. E, quando ele as flechas foram seguidas por fios de energia mágica, o impacto ficou muito mais forte. Por causa os alvos atingidos pelas flechas foram destruídos. Olhando para os resultados de seus disparos, o protagonista exclamou que, sob a explosão, havia poder espiritual. O dano foi muito maior. Então, com as novas habilidades do sistema, ele seria capaz de derrotar a horda de monstros. Apenas então ele iria descobrir o que realmente aconteceu. De repente, ele tremeu, sentindo o chão tremer, e perguntou a si mesmo o que estava acontecendo. Ele assumiu que era um terremoto. Mas, ao se virar, ele percebeu que não era assim, porque notou o som vinha de fora do acampamento, correndo para a barreira. Ele percebeu o que era e concentrou-se no gigante sem rosto, aquele que se aproximava do acampamento. Ele ficou surpreso e perguntou: era realmente um gigante sem rosto? Ele viu este monstro no primeiro ano. Ao entrarem no mundo de cultivo, os jogadores, e, lembrando desse encontro, ele perguntou a si mesmo por que este monstro apareceu agora. Ele assumiu que algo havia acontecido. Isso não aconteceu na sua vida passada. E de repente, ouviu um homem se aproximar, com pedras espirituais nas mãos. Perguntar que tipo de monstro era esse. O protagonista disse que era um monstro primordial. Chamou o gigante sem rosto. Ele percebeu que o monstro vinha em sua direção, e o homem começou a entrar em pânico. Gritou que estavam acabados. Quando o monstro deu um passo, subiu ao ar e o homem, incapaz de se manter de pé, ele caiu. Deixando cair as pedras espirituais que trazia, o gigante ergueu a perna novamente. E Sheshon disse ao homem para não ter medo, notando que não morreriam. O gigante sem rosto não atacou a barreira.
mas simplesmente deu um passo sobre ela. O homem e o protagonista assistiram, confusos. Shan respirou, aliviado, dizendo que o monstro não vinha atrás deles. E o homem notou, de repente, que a barreira foi quebrada e perguntou ao protagonista o que estava acontecendo. Vendo as rachaduras, King Shan, adivinhando que os passos do gigante haviam quebrado a barreira protetora de sigilo, significando que estavam expostos e as bestas monstruosas os encontraram. Ele sabia que haveria mais desses monstros em breve. Então, ele decidiu lidar com esses monstros primeiro, retirando suas flechas e arco. Ele se preparou para atirar. Mandou o homem pegar as pedras espirituais. Para a barreira, o homem respondeu com firmeza que compreendeu tudo. E o protagonista usou a habilidade de estabilização, atirando uma flecha para frente. E este ataque foi bastante poderoso. Então, o monstro foi morto de uma vez, olhando para os oponentes seriamente. Shinkishan observou silenciosamente que os ataques de longa distância eram eficazes em batalha contra predadores monstruosos. Vários monstros se aproximaram dele. E ele usou a habilidade Burst, atirando várias flechas de uma vez, que voaram em direção aos monstros, matando-os. Os pontos de experiência foram preenchidos. E o limite era de 5. Assim, o dono poderia subir de nível para o segundo nível de chefe. Aquecimento, estabilização adicional. Recebeu uma melhora e King Shang ganhou o nível da habilidade, durabilidade. Ele observou que habilidades que podem ser melhoradas são mais adequados para o nível inicial. Porque assim, ele pode aumentar seu nível com calma. Agora, ele só se preocupava com uma coisa. Por que o gigante sem rosto apareceu aqui? De repente, o homem correu até ele, dizendo que havia instalado pedras espirituais. Então, ele pensou que a barreira de invisibilidade duraria por um tempo. O protagonista admitiu ter medo. As coisas não eram tão simples. E, ao notar que o gigante sem rosto já havia passado, perguntou o que eles temiam. Shen Shan, guardando seu arco, explicou que gigantes sem rosto não andam sozinhos. Havia alta probabilidade. Havia alguém de alto nível. Aqui, a barreira de silêncio não protegeria. Pegos de alto nível, predadores monstruosos, porque o gigante sem rosto também os viu. Mas eles não se importaram com isso. Ele sentiu que algo grande se aproximava. E ele olhou pensativo para o gigante sem rosto. A silhueta dele ainda era visível à distância. Mais tarde, quando o sol já estava nascendo, Xing Shan subiu a colina e, de repente, estremeceu. Notando a silhueta de um monstro, visível na poeira, ele exclamou mentalmente que sabia que isso aconteceria, enquanto os monstros se aproximavam do acampamento. Sanguinários demônios e serpentes flamejantes negras. Os demônios estavam sentados nas serpentes, orientando os monstros na direção correta,
e atrás das cobras. Fogos pequenos foram deixados acesos no chão. Din Shan percebeu que esses monstros